Pessoal, Atlético 2, Remo 1. Primeiro, há que se dizer, pelo menos no jogo de hoje, o Atlético demonstrou algo que estava fazendo muita falta, que era poder de reação, vontade de se recuperar, desejo de buscar a vitória. Aos trancos e barrancos, sim. Ainda longe do ideal, sim, mas o Atlético voltou a vencer. Estanca, pelo menos agora, essa péssima fase que vinha vivendo. A semana do Atlético foi, digamos assim, cheia de notícias estranhas. Único time a não contratar, uma reunião de Mário Celso Petralha e os homens sim, como eu defini na banda B, né? Porque todos dizem sim quando o Petralha diz sim, mas eles podem dizer não. É quando o Petralha diz não. A tentativa heróica de alguns conselheiros de tentar criar um mecanismo de debate democrático dentro do clube, e havia muita dúvida, um clima até de não dar mais com esse elenco do Atlético. A gente fala, e algumas vezes falou, e até ouvi os colegas da televisão transmitindo o jogo, do streaming transmitindo o jogo, falando sobre a possibilidade, o potencial que o time do Atlético tem. Mas, como disse o Odair na entrevista do jogo do Atlético Goianiense, não adianta ter time para estar entre os melhores e não jogar para estar entre os melhores. Não dá para dizer que nessa vitória de virada sobre o Remo, o Atlético jogou para estar entre os melhores, mas jogou sim o suficiente para ganhar com méritos do Remo. Um erro de marcação logo no primeiro ataque fez com que o torcedor imaginasse que a história ia se repetir do jogo da semana passada, no gol do Adailton. O Adailton é aquele mesmo que há 14 anos jogou no Atlético e há 11 anos defendeu o Paraná. É aquele Adailton ainda que fez 1-0. E o Atlético voltou a ser aquele time nervoso, aquele time que não consegue jogar, em que a bola queimava o pé, erros de passe, erros de finalização, até aos poucos o time ia se assentando. O desenho do time era um pouco diferente do usual, né, com o João Cruz e o Patrick mais próximos das linhas de lado, o Juliano fazendo uma linha com o Falcão ali como um volante e um armador, e o Luiz Fernando se movimentando junto com o Allan Kardec. Essa formatação até surtiu efeito. O Atlético criou uma ou outra boa oportunidade no primeiro tempo, mas claramente aí, nervosismo, falta de confiança e às vezes falta de capricho mesmo, fizeram com que o Atlético não fizesse os gols ainda no primeiro tempo. Juliano teve uma chance clara, Allan Kardec teve uma chance clara, o Patrick tentou, o Esquivel tentou, o Juliano tentou mais uma vez e o Atlético não fez. E aí, é claro, a pressão vai aumentando. Só que aí uma presepada do Reinaldo, e o Atlético não tem nada a ver com isso, o Reinaldo comete um pênalti já com o Atlético com o Tevez em campo, e com o Léo Derick também, o Léo Derick que ainda claramente sentido nervosismo, mas teve uma participação interessante. O Juliano vai lá de novo, assume a bronca, bate o pênalti e empata o jogo. E o Atlético, a partir dali, entrou numa espécie de jogo de trocação, porque o Remo começou a querer jogar de novo. O Remo passou aquele tempo todo se defendendo, meio que naquela expectativa de que o Atlético tropeçaria nas próprias pernas. Mas o Atlético conseguiu manter a tranquilidade, correu alguns riscos, né? Teve algumas chances perigosas o Remo, mas o Atlético conseguiu se impor até o final do jogo. E no cruzamento do Esquivel, o Allan Kardec fez o gol. Gol que o Allan Kardec fez, que é óbvio que o Renan Peixoto não faria. Renan Peixoto, que além de não jogar nada, ainda quer discutir com o torcedor. O torcedor tem razão. É bom lembrar seu Renan Peixoto. É o início? É uma largada? É uma arrancada? É muito cedo para dizer. Mas o Atlético demonstrou um pouco mais de organização ofensiva, o Atlético demonstrou mais poder de reação, e o Atlético, querendo ou não, ganhou o jogo, o que já é um avanço gigantesco em relação ao que o Atlético vinha produzindo. Pode ser o começo, desde que o Atlético mantenha a evolução, mas para tudo que se via nas últimas partidas, o Atlético até fez muito, venceu e voltou a somar pontos. E naquela história, nesse equilíbrio da Série B, já começa a querer se intrometer de novo na tentativa de se aproximar das primeiras posições. Um abraço.